dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia, um dia. Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos ao vivo. Graça e paz do Senhor Jesus. Nessa terça-feira nós vamos fazer nossa live para podermos estudar um pouco a palavra de Deus. Paz do Senhor para a irmã Camila Pinheiro, boa noite. Irmão Marcelino, Maria Eduarda, paz do Senhor. A irmã Celeste, boa noite, paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos aguardar um pouquinho os irmãos e as irmãs irem entrando. Minha esposa Breno também entrando aqui. Letícia, boa noite. Graça e paz. Daqui a pouco vamos orar e continuar a nossa live. Não deixe de orar pelo país, pelo estado. São momentos difíceis. Estamos aí na expectativa de próximo dia 31, as coisas, a partir do dia 31, as coisas começarem, a voltar ao normal. Vamos orar para que isso aconteça. Mas que Deus tome o controle de tudo, tome a frente de tudo. Ele é que é onisciente, Ele é que sabe todas as coisas. Então nós dependemos dEle e precisamos muito da orientação dEle. Sabrina, paz do Senhor, boa noite. Sejam todas bem-vindas à nossa live. Daqui a pouco faremos uma oração para intercedermos uns pelos outros, nossas famílias, e buscarmos a presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre alguns sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, para ficarmos atentos, Irmã Kátia Monteiro, paz do Senhor, boa noite, glória a Jesus. Para ficarmos atentos a os sinais que Jesus deixou dito em sua palavra e podermos entender melhor a questão da sua vinda. No estudo de hoje nós não vamos entrar em detalhes com relação à época do arrebatamento. Existem 3 escolas que discutem quando que vai acontecer o arrebatamento, se é pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, se é mid-tribulacionista, na metade, ou se é pós-tribulacionista. Nós não vamos entrar nesses aspectos. Vamos apenas falar sobre os sinais da vinda de Jesus, para aprendermos a interpretar os sinais. Marcelene, paz do Senhor, boa noite. Natiele também, graça e paz do Senhor Jesus. Para o Zion, para o Pedro e também para a Celina. Glória a Deus. Então vamos orar. Convido você para fazermos uma oração e darmos continuidade em nome do Senhor. Vamos orar. Peço oração por mim, por minha casa, em nome de Jesus. Maravilhoso e excelso Deus, bendito Pai. Neste momento de oração, rogamos a Ti, Senhor, Teu perdão, liberado sobre as nossas vidas, para podermos mais e mais, Senhor, desfrutar de Tua santa presença. Venha abençoar nossos irmãos e irmãs que já estão conectados, meu Senhor, para participar dessa live. Ó Deus, que a Tua santa palavra venha a penetrar nos nossos corações e que possamos, meu Deus, reservar este momento para a Tua glória, para a Tua honra, para Te exaltarmos, rendermos a Ti, Senhor, graças, meu Deus, pela Tua bondade, pelos Teus feitos, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, realizado nas nossas vidas. Cuida de nós, meu Senhor, de nossas famílias. Visita, meu Pai, todos e todas, aonde estiverem, perto, distante,
Que a tua mão poderosa esteja sobre as suas vidas para abençoar. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado dia após dia de podermos, meu Senhor, compartilhar a tua palavra de salvação. Assim oramos neste momento e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vou convidar aqui a Letícia para ela nos trazer um louvor. Gabriel, irmão Gustavo, irmã Tarciane, boa noite. Graça e paz do Senhor sobre a vida de vocês. A Letícia ela vai aqui nos trazer um louvor. Glória a Jesus. Irmã Camila Batista, irmão Paulo André, Pai do Senhor Jesus. Graça e paz. Amém. Bem, eu vou louvar uma canção que a Celeste pediu. Na verdade, ela pediu uma música em espanhol, né? E aí eu escolhi essa, Meu Universo, do Jesus Adrián. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento, lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento, lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento, lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que
seas mi universo. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Jesus te abençoe. Que Deus seja o nosso universo, sempre. Ele tem que ser a pessoa mais importante para nós, em nossas vidas, em todas as esferas da nossa vida. Então, vamos agora para a palavra. Peço que você pegue aí a sua Bíblia. Vamos abrir. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler Mateus. Mateus, capítulo de número 24. É um texto bem conhecido que fala aqui sobre os sinais da vinda do Senhor Jesus. Capítulo 24 de Mateus. Glória a Jesus. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, mas não foi o primeiro a deixar registrado um evangelho. Quem primeiro escreveu um evangelho para registrar de forma escrita aquilo que Jesus falou, que ele ensinou, que ele fez, foi Marcos. Mas resolveram colocar Mateus primeiro por alguns pontos, né, alguns aspectos teológicos com relações doutrinárias. Mas o primeiro a escrever foi Marcos. Mas Mateus é o primeiro volume do Novo Testamento. Abra aí no capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Acompanhe a leitura. Mateus 24, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Glória a Jesus. Bom, vamos... o ritmo não vai ser acelerado, porque mais um estudo, né? Um estudo, e vou procurar ser o mais didático possível para nós entendermos. Muito se fala sobre a vinda de Jesus Cristo. Quando que ele vem, né? Alguns tentam acertar, desde o século XVIII, muitos têm tentado acertar, né? Fazer aí uma loteria e tentar adivinhar quando que Jesus Cristo ele vai voltar. Mas o próprio Jesus disse que nem ele, enquanto ele estava na terra, lógico,
nem os anjos do Pai sabiam quando que esse dia ia chegar. Mas nós temos a Bíblia para nos advertir acerca de alguns sinais que estarão acontecendo, vamos dizer assim, de antemão, antes de Jesus Cristo voltar. E isso é muito importante, porque Jesus ele não deixou aqui escrito, em nenhuma parte da Bíblia, que você prestasse atenção ao que um pregador falasse, ao que um pastor ensinasse, ou um missionário, um seminarista, professor de escola bíblica. Não. Jesus ele não deixou dito para mim e para você que prestássemos atenção ao que as pessoas estavam falando ou pregando. Ele deixou algo muito melhor, muito mais direto, porque as pessoas elas são falhas, nem todas têm o zelo e o esmero necessário para poder transmitir a palavra de Deus. E então, Jesus ele deixou algo mais óbvio para mim e para você. Nós prestássemos atenção aos sinais do tempo. Esses, de forma nenhuma, iriam falhar ou mentir com relação à vinda de Jesus. Então, ele deixou dito para nós que nós prestássemos atenção a alguns sinais. E esses sinais, a frequência deles iria nos dizer se estaria próximo ou não de sua vinda, para arrebatar a sua igreja, ou, para alguns, vir em glória e instaurar o seu reino aqui na terra. E aí vem muitas outras questões, como eu disse, arrebatamento, quando que ocorre o arrebatamento, se é no início, na metade ou no fim da tribulação, se é no período da grande tribulação, se o milênio que vai ser ensinado lá em Apocalipse capítulo 20, se esse milênio ele é literal, ele é figurado, não são esses aspectos que eu quero abordar aqui, mas somente os sinais que Jesus Cristo ele deixou dito para que nós prestássemos atenção e pudéssemos identificar quando que estivesse próximo. Não é uma data exata, não é um período de tempo determinado para nós, para sabermos quando que Jesus vai voltar. Mas são sinais para ficarmos atentos e vigilantes quanto à sua vinda. Então vamos lá. Dentro do texto, primeira coisa, aí em Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Vou repetindo aqui os versículos. Acompanhe. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos, aquele templo que Herodes construiu, ele era magnífico, passou 40 anos para ser terminado. Era de longe muito maior, muito mais amplo do que o templo que Salomão havia construído, ou o templo que Esdras, ao retornar da Babilônia para Jerusalém, ele reformou. Era de longe muito maior, muito mais amplo, se tornou ali orgulho para os judeus, porque Herodes ele queria ser bem quisto ali diante dos olhos dos judeus. Então ele fez essa obra para que os judeus pudessem ali ficar, vamos dizer assim, aceitar melhor que Herodes fosse ali o rei sobre eles. Então ele construiu algo maravilhoso, magnífico. Mas Jesus, ao olhar, ele já conhecia, lógico, mas ao atentar para o que os discípulos estavam dizendo, ele vai dizer, em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu acredito que os discípulos, nesse momento, ficaram perplexos. Eles ficaram assim, talvez entreolhando uns para os outros, pensando assim, como é que o mestre pode dizer um negócio desse? O templo, aonde as pessoas vêm, aonde as pessoas vão adorar, aonde os sacerdotes ministram a favor do povo diante do Deus Altíssimo, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como que eles podem, como que o mestre pode dizer isso? Que não ficará pedra sobre pedra. E esse é o primeiro sinal que Jesus ele vai colocar. O imperador Tito
filho de Vespasiano, na Páscoa, no período da Páscoa do ano 70 depois de Cristo, ele ordenou o início do cerco de Jerusalém. Eles começaram ali, eles ficaram sem paciência com Israel, com Jerusalém, porque foi dada a eles a liberdade religiosa, mas volta e meia eles armavam ali uma confusão, eles eram contra o imperador, aparecia um ou outro ali contra o sistema, e o próprio Senhor Jesus foi acusado de querer ser contra o imperador, contra Nero, e então eles vão encher a paciência ali com Israel. E Tito ele vai fazer um cerco, vai rodear Jerusalém com uma muralha de estacas, com 7 quilômetros de extensão, para que ninguém saísse e ninguém entrasse. E eles esperaram com que os víveres, com tudo o que eles tinham ali, vamos dizer, em depósito, acabasse, e aí as pessoas começaram a morrer de fome, mães começaram ali a matar os seus filhos recém-nascidos para servir de alimento. Foi uma desgraça completa. Mas, a partir daí, começou a se cumprir o primeiro sinal que Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra. Lá em Lucas capítulo 19, versículos 43 e 44, diz assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixará em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Olhe como é grave o que Jesus vai dizer. Como eles não aceitaram o Messias, não receberam Jesus como Messias, Jesus vai aqui falar essa profecia para eles. Como vocês não conheceram o tempo da tua visitação, em que o teu Messias esteve aqui entre vós, o que vai acontecer é que os teus inimigos vão te cercar e vão derrubar tudo, muralha, casas, templo, tudo será derribado. E assim aconteceu. Depois da tomada da cidade, depois que aquele cerco ali foi eficiente, foram removidos os alicerces de todas as construções, de todas as casas, tudo, inclusive do templo. E Tito ali, para demonstrar a sua autoridade, a sua raiva diante dos judeus, mandou ali fazer um nivelamento e não ficou pedra sobre pedra. Foi o primeiro sinal a se cumprir que Jesus está falando nesse sermão profético. Não ficou pedra sobre pedra. A única coisa que restou de Jerusalém é a parte da Jerusalém antiga, onde ainda hoje tem o Muro das Lamentações, mas devido ter sido várias vezes aterrada aquela área, as ruas originais elas estão muito abaixo do nível das ruas modernas. Então a única coisa que restou foi a parte antiga da cidade. Todo o restante, principalmente onde estava o templo, Tito ele mandou nivelar e não ficou pedra sobre pedra. Primeiro sinal aí, o que Jesus disse e que foi totalmente cumprido. Isso nós podemos examinar, se você tiver curiosidade, no livro Guerra dos Judeus, do historiador Flávios Joséfos, mais conhecido Flávio José. Pronto, tem História dos Hebreus e tem Guerra dos Judeus. Então, no livro 5, é um tomo bem largo, bem extenso. No livro 5, capítulo 10, seção 3. No livro 6, capítulo 3, seção 4. E no livro 7, capítulo 1, seção 1. Ele vai falar acerca do cerco de Tito contra Jerusalém e a derribada de parte da cidade e o nivelamento de tudo. Então, nós temos o primeiro sinal sendo cumprido logo. Porque se foi no ano 70, foi aproximadamente 37 anos após a morte de Jesus. 30 a 37 anos, dependendo aí de um erro que aconteceu no calendário. Então foi logo. Aquela geração, eles viram com seus próprios olhos o que aconteceu.
E quando alguns conseguiram escapar, é um fato histórico chamado de diáspora, quando os judeus se espalharam aí, fugindo da ira romana, e saíram aí espalhados por todo o mundo. Qual é a segunda coisa, o segundo sinal que Cristo vai colocar? Ele vai falar o seu sermão profético em um monte escatológico. Jerusalém está situada no centro, tanto para o Oriente como para o Ocidente. E no centro de Jerusalém tem o Monte das Oliveiras. E Jesus está ali discursando o seu sermão profético no Monte das Oliveiras, que é um monte escatológico. Versículo 3 do capítulo 24. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos aqui, eles perguntaram 3 coisas ao mesmo tempo. Jesus havia dito que tudo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Então eles vão se chegar a Jesus em particular e dizer: mestre, fala-nos quando isso vai acontecer. Eles vão perguntar 3 coisas ali numa mesma sessão. Quando que isso vai acontecer, Senhor? Quando que Jerusalém será destruída? Segunda coisa, Senhor, quando que tu irás voltar? E terceira coisa, quando será o fim do mundo? Ora, se as pessoas não querem saber isso, não querem saber o futuro, por que quantas pessoas buscam cartomantes, tarólogos, videntes, para tentar saber o futuro? É aquela ansiedade de saber o que vai acontecer. E assim tem muitos crentes também que não fazem nada sem antes fazer uma teleconsulta com um profeta para saber o que é que vai acontecer no futuro, se vai sair de casa, se vai morrer, se não vai. Isso aí, irmãos e irmãs, nós temos que deixar nas mãos de Deus. Mas os discípulos estavam ansiosos para quererem saber quando que ia acontecer a destruição de Jerusalém, quando que Jesus ia voltar e quando que seria o fim do mundo. Muito bem, perguntaram, agora Jesus vai falar. Jesus vai dizer, e esse monte, ele é escatológico. No Monte das Oliveiras, Jesus Cristo, ele vez por outra ia orar, como você vai encontrar em João capítulo 8, versículo 1. João capítulo 8, versículo 1. Jesus estava orando, desceu do monte e foi ali para as multidões. Jesus, ele foi preso no Monte das Oliveiras, porque o jardim do Getsêmani fica ali ao pé do Monte das Oliveiras, no começo da subida do Monte das Oliveiras. Foi aonde Jesus foi preso. E também foi aonde Jesus Cristo subiu ao céu. Lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículos 11 e 12, quando Jesus está conversando ali com seus discípulos, após ressuscitar, quando eles assunto aos céus, quando eles vêm voltando, é dito que eles estavam no Monte das Oliveiras. E mais, Jesus subiu no Monte das Oliveiras, os anjos disseram, assim como ele está subindo, ele também irá voltar, e é onde Jesus vai voltar, é onde ele vai colocar os seus pés gloriosos, ele vai voltar visivelmente. Lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras, este mesmo será fendido ao meio, uma parte será levada para o Oriente, outra para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Então, esse monte é que Jesus vai voltar. Ele subiu, estando lá no Monte das Oliveiras, e vai voltar também sobre o Monte das Oliveiras. E a coisa mais linda que eu acho, a coisa mais maravilhosa, predita quase 2000 anos atrás, por João no Apocalipse, no capítulo 1, e no versículo de número 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quando João, há quase 2000 anos atrás, diz, todo olho verá, lógico, irmãos, eu não sei como é que você acredita, se você acredita que a terra é plana, ou que se a terra é
um círculo, uma elipse, eu não sei como é que você crê, mas de toda forma, plana ou redonda, Jesus aparecendo em Jerusalém, seria impossível todo olho ver Jesus. Mas hoje não. Hoje não. Com a facilidade que as pessoas têm, aparelhos celulares, redes sociais, internet móvel, transmissão ao vivo, todo olho verá quando um homem glorioso, vestido de branco, resplandecente como o sol, colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, aleluia. Todo olho verá, todas as pessoas vão querer transmitir isso, todos que estiverem ali, todas as emissoras de TV, representantes, emissários vão estar ali para transmitir a vinda do Jesus glorioso sobre o Monte das Oliveiras. Todo olho verá, transmissão em tempo real, ao vivo, para todo o globo, todos verão Jesus Cristo voltando, bendito seja o seu nome. Todos verão Jesus quando ele voltar, todo olho verá, aleluia. E aí nós percebemos o quanto precisa as profecias do Senhor, porque 2000 anos atrás, João nem imaginaria como que isso iria acontecer, mas vai acontecer, louvado seja o Senhor. Então, o segundo ponto, que também é um sinal, Jesus, ele fez o seu sermão profético em um monte escatológico. Terceiro sinal, terceira coisa aqui nesse sermão, a grande advertência, está no versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus, ele vai repetir isso aqui, pelo menos, mais 3 vezes no sermão. Ele vai dizer aqui bem claro. Ele vai dizer: acautelai-vos que ninguém vos engane. E essa é a questão principal para os dias de hoje. Questão principal. Cautelai-vos para que ninguém vos engane. O que está acontecendo hoje é uma tristeza para o Evangelho. Uma tristeza. Pessoas que se dizem salvas, mas que não têm testemunho de vida, que estão sendo enganadas. Eu não vou nem generalizar aqui e dizer que elas fazem porque quer. Muitas são enganadas por falsos pastores, pessoas que se dizem mestres, pastores, ensinadores, e enganam as ovelhas, e as ovelhas aí vivem uma vida de qualquer jeito, sem ser pautada na Bíblia Sagrada. A Letícia está perguntando aqui o que é escatológico. Escatológico vem de uma palavra grega, Letícia, que é o estudo das últimas coisas. Logia, né? E escatos, que quer dizer estudo das últimas coisas, daquilo que vai acontecer no final. Então, o sermão é escatológico, o monte é escatológico, essa advertência é escatológica, porque Jesus também disse há quase 2000 anos atrás, e ainda hoje ela continua atual. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Pessoas que não têm o interesse de ver ovelhas saudáveis no aprisco do Senhor e ensinam a palavra de qualquer jeito, falam qualquer coisa, tentam extrair risadas das pessoas como se fosse um show de humor, pastor fazendo stand-up. Meu Deus, isso não é do céu, não. Isso não é do Evangelho, não. Isso nunca foi do Evangelho e nunca será. Isso são enganadores tentando enganar a mim e a você. Mas somente Bíblia na nossa vida é que pode nos dar o conhecimento, a unção do santo para sabermos identificar as coisas. Louvado seja o Senhor. Então Jesus vai dizer: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Lá em Marcos, capítulo 13, versículos 22 e 23. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Atente para o que Jesus está dizendo. Olha, farão sinais, farão prodígios, maravilhas,
tentando enganar, se possível, até os escolhidos. Você tem que estar muito atento, meu irmão, muito atenta, minha irmã, ao que está acontecendo. Milagres, sinais, isso não quer dizer que Jesus está lá, não. O anticristo fará descer fogo do céu para enganar as pessoas. E ele vai dizer no versículo 23, ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Jesus não deixou ninguém enganado, ninguém às cegas. Você não está caminhando no caminho para Nova Jerusalém, em um beco escuro, sem não, está bem iluminado. A luz do Evangelho ilumina bem o nosso caminho. A Bíblia é a nossa bússola, como o salmista vai dizer no Salmo 119 e o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é a bússola para quem quer chegar no céu. Mas as pessoas não leem Bíblia, não se debruçam para consumir a palavra de Deus e são facilmente enganados. Essa é a verdade. Embora Jesus tenha de antemão nos predito tudo, mas as pessoas não atentam. Em 1 João 2, capítulo 2, versículo 26, o apóstolo vai dizer assim, na primeira carta, estas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. Não é de hoje que falsos mestres têm aparecido para tentar enganar as pessoas. Não é de hoje, de jeito nenhum. Desde a época dos apóstolos, isso já acontecia, mas hoje, principalmente, porque nós temos muitos meios para que esses falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores propaguem as suas heresias. Nós temos aqui o Instagram, tem YouTube, Facebook, tem televisão, tem rádio, tem tudo, tudo. E você tem que estar blindado, meu irmão. Você tem que estar blindada com a palavra de Deus, com a couraça da justiça, para que você possa suportar nos dias maus. Porque os dias maus não é somente tribulação, não é somente luta, não é somente perseguição. É as heresias tentando entrar na tua cabeça, tentando entrar no teu coração. Isso é dia mau também, porque se você atentar e ir para o caminho errado, você não vai se salvar. Essa é a verdade. Lá em Apocalipse 13, o versículo 13 e 14, que vai falar aqui da besta, da segunda besta, ela operava grandes sinais, de maneira que fazia descer até mesmo fogo do céu, à vista dos homens. E por meio desses sinais era permitido ela fazer na presença da primeira besta. E enganava os que habitavam na terra. E lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Olhe, essa besta que ressuscitou. Não vou entrar aqui em pormenores sobre o anticristo e o falso profeta, não. Mas é só para mostrar que aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá no futuro, em que os falsos ensinadores, mestres, falsos pastores farão até mesmo prodígios, e Deus permitirá para saber se as pessoas realmente amam a verdade, se não amam a mentira, a falsidade, somente os sinais. Você tem que amar, é Deus, é o abençoador, é quem faz milagre. Milagre, se Ele quiser, Ele faz na nossa vida. Mas se Ele não quiser, como diz o hino, Ele continua sendo Deus. E mesmo assim, a nossa maior conquista é a salvação. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Cuidado com enganadores. Cuidado. Judas, ele foi batizado. Judas, ele saiu por aí pregando o evangelho, mas tinha uma diferença muito grande. Ele não tinha o Espírito Santo na vida dele. Ele não tinha o Espírito Santo na vida dele. Essa é a diferença. Faça com que o Espírito Santo domine a tua vida, domine os teus pensamentos, domine os teus passos, as tuas ações, as tuas palavras, o teu olhar, aquilo que você ouve. Faça com que o Espírito Santo domine a sua vida. Ou você não será salvo, ou você não será salva. Efésios capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo.
É muito fácil, basta você entrar num caminho que desagrade a Deus. Basta mesmo você ocupando espaço dentro de uma congregação, dentro de uma denominação, tendo Bíblia, tendo roupa de crente, andando por aí com os outros crentes. Se você fizer algo que desagrade a Deus, que não convenha com a santidade de Deus, o Espírito Santo vai se afastar de você. E se ele se afastar de você, não tem como ser salvo. Eu tenho um exemplo que eu acho muito maravilhoso. Vou contar aqui para você. Quando você vai nos Correios, não agora, né? Na pandemia não tem como você ir nos Correios. Mas quando você ia nos Correios, você vai. Também não vou dizer carta, que hoje as pessoas enviam e-mail, WhatsApp, tem vários outros tipos de formas de se comunicar. Mas vamos dizer que você precisa enviar uma encomenda, você tem que ir no Correio. Você chegando lá, ele vai ali pesar a sua encomenda, vai dizer quanto que custa, e o que fará com que aquela encomenda ela chegue ao seu destino é o remetente, você está colocando, e o destinatário. Remetente você, destinatário para onde vai. Só que para que aquela encomenda saia dos Correios, é necessário um selo. Tem que ter um selo. Aquele selo vai ser a autenticação de um órgão oficial que está enviando aquela encomenda. Se não for selado, não sai de lá. Não sei se você sabia disso. Mas carta, encomenda, se não tiver o selo, não sai de lá, dos Correios. Não vai para o seu destino. Então você pode ter um local para você lá no céu. É o teu destino. Mas, se na metade do caminho você perder esse selo, você se extraviar, de jeito nenhum, não vai acontecer. Porque o que ele vai dizer no texto, é o que ele vai colocar aqui, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quem não tiver esse selo, não vai entrar na redenção. Não vai ter a consumação da sua redenção realizada. Porque é o Espírito Santo que irá levar a igreja, a noiva, daqui da terra para encontrar com o noivo nos ares. É o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quarto sinal acerca da vinda de Jesus. Está no versículo 5. Lembrando, estamos acompanhando aqui Mateus capítulo 24, 1 ao 14. Estamos no versículo 5. Falsificadores do Evangelho. Jesus diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Ouviu? Vou repetir. Jesus disse assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Tem uma coisa que as pessoas, lógico, não são obrigadas a saber, mas que acaba criando uma confusão. Alguns acreditam que Jesus está dizendo aqui acerca de pessoas que iriam aparecer dizendo que essas pessoas são Jesus Cristo. É isso que algumas pessoas pensam. Mas vamos aqui encontrar o raciocínio correto. Vou dizer aqui alguns nomes para você, ok? Haile Selassie I, Ernest Norman, Krishna Venta, Ha Chang-hong, Sun Myung-moon, Jim Jones, Marshall Applewhite, Wayne Bent, Afin Mohamed, Matasoice Mitsuo, José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho, Inri Christ, talvez você só conheça esse, Shoko Asahara, David Koresh, Rogen Fukunaga, Marina Tsivundo, Sergei Torop, David Shiley, Oscar Ramiro Ortega e Alan John Miller. Talvez você só conheça o Inri Christ, ou Inri Cristo, né, como ele diz. Talvez você só conheça ele. Mas todos esses nomes aqui, do século XIX para cá, eles têm dito que são Jesus Cristo. Essas pessoas têm dito que são Jesus Cristo. Então vamos ao raciocínio. Jesus, ele está falando, ele está dizendo para os seus discípulos. O Evangelho
em primeira mão, ele está destinado para os crentes. Lógico, você vai pregar o evangelho, você vai falar de Jesus, mas a partir do momento que a pessoa recebe Cristo na sua vida e vai congregar, é que ela passa a receber o ensinamento sistemático das Escrituras. Então, esse sermão profético não vai adiantar você dizer para uma pessoa descrente. Ele é destinado para alguém crente. E agora te pergunto, eu e você que somos crentes, se o José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho que diz que é Jesus, chegasse para mim ou para você e dissesse assim, eu sou Jesus Cristo, você iria acreditar? Essa é a questão. E essa é a prova que Jesus não está dizendo, não está mencionando pessoas que iriam dizer que elas eram Jesus, porque sabe-se que os crentes não iriam acreditar. Os crentes em Jesus não iriam acreditar. Pode ser enganado quem não tem Cristo. E aí vai ali naquela moda, naquele modismo, naquele movimento, e seguem essas pessoas. Mas crentes mesmo, para o qual o ensino sistemático é destinado, não vai acreditar que essas pessoas são Jesus. Cristo não está falando de pessoas, de falsários dizendo que são Jesus. Não. Ele está falando de falsos mestres ensinando um falso Jesus. É isso que ele está dizendo. Preste atenção. E tem tudo a ver com o contexto. Cuidado que ninguém vos engane. Então ele vai dizer, eu sou o Cristo. Eles chegarão em meu nome. Olha o que está dizendo. Eles virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então ele está falando de falsos mestres, falsos pastores, de não, estou pregando Jesus aqui. Eu não estou pregando outra pessoa, estou pregando Jesus. O que Jesus ele diz, lá no original grego, é ego eimi ho Christos. Ego eimi ho Christos. É o que ele vai dizer lá. E essa expressão ego eimi, Jesus só te utiliza para ele mesmo. Em João, ele vai dizer ego eimi 7 vezes. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele está falando para os crentes não acreditarem em quem chega falando em nome dele, mas sem pregar o Jesus verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Porque isso sim é que é passível de erro, das pessoas serem enganadas. Ah não, está falando de Jesus, anda com a Bíblia na mão, está pregando o Evangelho. Mas esse Jesus, será que é o verdadeiro? Será que é o Jesus da Bíblia? Em Lucas capítulo 21, versículo 8, respondeu então ele, Jesus, acautelai-vos, não sejam enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo é chegado, não vá após eles. É o que Jesus vai colocar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, Paulo diz assim, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, preste atenção, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Então Paulo vai dizer, vão pregar um outro Jesus, eles não têm o mesmo Espírito que nós recebemos, e esse não é o mesmo Evangelho que nós pregamos. Glória a Jesus. Nós temos que atentar para isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, vai dizer assim, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Temos que estar atentos. Não é pessoas chegando e dizendo, eu sou Jesus. Não, de jeito nenhum. São pessoas que chegam pregando um falso Jesus.
um Jesus que não é da Bíblia, um outro Jesus. Está cheio de seitas por aí, está cheio de denominações se dizendo evangélicas por aí, pregando um Jesus que não é o da Bíblia, pregando um Jesus que não é o Jesus que liberta, que não é o Jesus que transforma a vida, que faz da pessoa uma nova criatura. E é isso que nós devemos estar atentos. Por isso que Jesus, ele quis dizer que as pessoas ficassem atentas, que as pessoas vigiassem, para que não fossem enganadas. Bendito seja o Senhor. Bom, nós temos aqui mais, esse foi o quarto ponto, e nós temos aqui até o ponto de número 12. Então nós vamos fazer assim, como o nosso tempo já está acabando, e aí a gente tem percebido que nem todas as pessoas que participam da primeira parte, né, acabam ficando para a segunda parte. Não são todos, lógico, mas dá para perceber isso. Talvez é porque tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para resolver, e aí vão aproveitar o horário. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos encerrar por hoje, e amanhã é a nossa live de louvor. Na quinta-feira, nós iremos continuar esse estudo aqui sobre os sinais da vinda de Jesus. Não perca, espalhe a notícia, que aí no início eu faço aqui uma retrospectiva do que já foi falado, se alguém não tiver acompanhado do começo, mas aí eu já convoco todos vocês que ficaram até aqui para na quinta-feira, né? Não somente quinta, amanhã tem a nossa live de louvor, mas na quinta-feira se conectar para acompanhar o final do estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. Você não vai querer perder. Eu acredito que você está gostando, por isso que ainda está aqui. Certo? Mas na quinta-feira nós iremos terminar com esse assunto sobre os sinais da vinda de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e depois faremos uma oração para encerrarmos. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Vamos aqui. Glória a Deus. Então, você comunique a outros, convide, para que não percam o restante do estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. Louve a Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Porque Ele vive. Passou rápido, Letícia. 1 hora é pouco. Passou muito rápido. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo
então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Desde já eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por você estar participando, por você estar compartilhando os vídeos, assim também como quem visita o nosso canal no YouTube. Então você pode ir lá e fazer a visita, Missão de Fé Passaré, assista os vídeos, deixe seu like, compartilhe, e você estará nos ajudando a ter mais inscritos no nosso canal, para, quem sabe, futuramente fazermos aí as nossas lives através das duas plataformas. Então, meu muito obrigado. Também as minhas orações é que Deus venha a abençoar a sua vida poderosamente, a vida dos seus familiares, da sua casa, que os celeiros dos céus sempre estejam abertos sobre a tua vida, sobre a vida dos teus, para que nunca falte a provisão diária. Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o Jeová Jiré, Ele é aquele que provê todas as coisas para nós. Então, que você continue na presença de Deus. Amanhã é a nossa live de louvor. Amanhã a nossa live de louvor, somente louvor, é o tempo que nós vamos tirar para engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo, bendizê-lo, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Espalhe a notícia, tá certo? Espalhe aí a notícia. Olha, amanhã a comunidade Missão de Fé vai fazer uma live de louvor. E aí, quem sabe, aí aquele louvor que você tanto gosta, aparece por aqui amanhã, tá certo? Na quinta-feira, 7 horas da noite, nós iremos concluir esse estudo sobre os sinais da vinda de Jesus. A Letícia pede oração por ela. Meu muito obrigado. Como eu sempre digo, não são todos e todas que o Instagram, ele deixa aqui, tá? Mas eu vou falar quem está aqui. O Auricélio, a Esther, a Natiele, junto lá com o Zion, a Celina e o Pedro, a Letícia, minha esposa Brena, Camila Pinheiro, irmão Cláudio, irmã Cátia Monteiro, a irmã Renata, a Tainã, a irmã Celeste, irmã Midian, a Sabrina, a irmã Célia e a irmã Silene. Se tem mais alguém aí conectado, peço perdão, porque o seu nome não está aparecendo aqui, tá bom? Mas meu muito obrigado, meus agradecimentos a todos vocês por nos ajudar, estando aí participando das nossas lives. Peço oração por mim, por minha casa, a Letícia pede oração por ela, e vamos interceder uns pelos outros e fazer aí essa rede de oração para podermos, né, alcançar os céus e alcançar também favor diante dos olhos do nosso Deus. Vamos orar, essa oração em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, eterno Deus, neste momento de oração, agradecemos a Ti por estarmos na Tua presença. Louvo o Teu nome pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui conectados, e também, Senhor, agradeço pela vida de quem ainda irá assistir essa live. Ó Senhor,
Muito obrigado, meu Deus, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Visita a Letícia, Pai, que pede oração. Tu sabes motivo, causa, que o Senhor entre com providência na vida dela. E que mais e mais, Senhor, possamos estar atentos para os sinais da tua vinda. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado. Um abraço virtual para todos e para todas. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará.